Only me, only me. All things are only me, only me. All things are only. Redenção pelo poder. Thank you, Tom. Good evening, friends. Muito agradecido. Boa noite, amigos. Privileged to be here tonight to address you again in the name of our dear Lord Jesus Christ. É um privilégio estar aqui esta noite para falar-lhes novamente em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. And it's always a privilege to meet God's people anywhere and to speak of that great name, Jesus. E é sempre um privilégio encontrar com o povo de Deus em qualquer parte e falar desse grande nome, Jesus. I certainly appreciate the song the brother just sang. Seguramente aprecio o hino que nosso irmão acabou de cantar, That's my favorite. pois esse é o meu favorito. In the day that when they're trying to make Jesus just merely a prophet or a good man or a teacher, that really brings out his deity, what he was. No dia quando tentam fazer de Jesus só um simples profeta, um bom homem, ou um mestre, isto realmente apresenta sua deidade, o que ele era. And I believe that he was, E eu creio que ele foi. there was never one like him on earth, never will be. Nunca houve um como ele na terra, nunca haverá. He was Emmanuel. Ele era Emanuel. He was Alpha, Omega, the beginning and the end. He that was, which is, and shall come, the root and offspring of David, the morning star. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. In him dwelt deity. Nele habitava a deidade, In him was God. nele estava Deus. God was in his Son, in Christ, reconciling the world to himself. Deus estava no seu Filho em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus said, it's not me that doeth the works, but it's my Father that dwelleth in me. My Father and I are one, God made manifest in flesh. Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos um, Deus manifestado na carne. What a marvelous revelation of God's love to us. He would unfold himself and come down and dwell in human flesh in order to take away sin and sickness from the human race, to redeem us back to the Father. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco. Ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. That's wonderful, isn't it? We sure appreciate that. Isto é maravilhoso, não é? Amém. Com certeza damos valor a isso. Now, last night I guess I'll have to kind of apologize. Agora, ontem à noite, creio que, de certa forma, terei que pedir desculpas. Billy got me a little quick last night because it was kind of, I got weak. Billy veio me levar um pouco rápido ontem à noite porque estava como que eu fiquei fraco. But those meetings, that discerning, no one will never know what it is such as this. You have to come into it to know it. Mas essas reuniões, esse discernimento, e ninguém nunca saberá o que é isso, a menos que esteja... Você tem que entrar nisso para saber, veja. There's no way of trying to explain it. Não há maneira de tentar explicar. There's not a way that you could do it. Não há maneira,
maneira de poder fazê-lo. It's just an experience that no one knows about, only those who go through it. É somente uma experiência que ninguém sabe, somente aqueles que passam por ela. What it does to the human race, what it does to the man, brings the very life out of him. O que isso faz à raça humana, o que isso faz ao homem, consome sua própria vida. Out of him. Well, you're living in two worlds. Bem, você está vivendo em dois mundos. You're in a world here and you're in a world there. You were somebody else maybe 50 years ago. Você está em um mundo aqui e está em um mundo lá. Quando está com outra pessoa, talvez 50 anos atrás, And you may be with somebody years in the day to come. e você poderá estar com alguém anos depois. And yet you realize you're standing on the platform here and you're speaking something that happened many, many years ago. E, no entanto, você se dá conta que está de pé na plataforma aqui e está falando de algo que aconteceu há muitos, muitos anos atrás. Maybe weeks ago, months ago, another nation, another place or something. Talvez semanas atrás, meses atrás, em outra nação, em outro lugar, ou algo assim. And then you kind of keep yourself straight in that and thinking, tell you it's quite a thing. Então você tenta manter uma linha nisso e pensando, vou lhe dizer, é uma coisa e tanto. But the Lord has blessed us so far in it, and we're very happy and trust now that God will get glory from the meeting. Mas o Senhor tem nos abençoado até aqui nisto e estamos bastante felizes e confiamos agora que Deus será glorificado com a reunião. Now, in the services tonight, I thought while we're just a little handful of people together, Agora, no culto esta noite, eu pensei, enquanto estamos em poucas pessoas reunidas, our meetings is only advertised locally here, and it's just for the local people. nossas reuniões são anunciadas somente aqui localmente e são apenas para os moradores locais. And before we get into the larger part of the meetings, I was thinking today that I would try to maybe get some of the old-fashioned teaching out of the Bible to the people, that when the great event comes, if God sends it to us, then we'll be able to understand it better. E antes de entrarmos na parte mais ampla das reuniões, eu estava pensando hoje em talvez tentar trazer um pouco do ensinamento da Bíblia à moda antiga para o povo, para que, quando chegar o grande evento, se Deus enviar isso para nós, então poderemos compreender melhor. After all, divine healing is just the bait on the hook to catch the fishes, you know, it's just... Afinal, cura divina é apenas a isca no anzol para apanhar o peixe, como vocês sabem. That's the one the fish grabs at the bait and gets the hook. Isso é só o que o peixe agarra a isca e pega o anzol. So our one alternative is this, that souls won to Jesus Christ. Então, nossa única finalidade é esta, que almas sejam ganhas para Jesus Cristo. If God heals you tonight, you may get sick again before you die. Se Deus o curou esta noite, você pode ficar doente outra vez antes de morrer. You may be sick again in a year from now, 2 years from now. Maybe sick in a week from now, or a day from now. I don't know. Você pode ficar doente de novo daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Pode ficar doente daqui a 1 semana ou daqui a 1 dia. Eu não sei. But there's one thing sure, you're going to leave this world some of these days. Because this is just patched up. Porém, há uma coisa com certeza. Você deixará este mundo um dia destes porque isto está apenas remendado. But if that soul ever comes in contact with the Holy Spirit and is born again, you have eternal life. Mas se essa alma entra em contato com o Espírito Santo e nasce de novo, você tem vida eterna. No matter what happens here, you never perish. Não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá.
Jesus said, He that heareth my words, believeth on him that sent me, hath, that's present tense, everlasting life, shall not come into condemnation, but hath, past tense, passed from death unto life. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, está no presente, vida eterna, não entrará em condenação, mas passou pretérito da morte para a vida. That'd make us all Methodists and start shouting, wouldn't it? Isto faria com que todos nós, metodistas, começássemos a gritar, não faria? That's right, to think that God has did that. Isto é correto, de pensar nisso, de que Deus fez isso. Now that's not my word, that's His. St. John 5:24. Agora, esta não é a minha palavra, é a dele, São João 5:24. St. John 6, Jesus said, He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. São João 6, Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o levantarei no último dia. That's right. Isto é certo. He that eats my flesh and drinks my blood has, at present tense, everlasting life. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, está no presente, vida eterna. Now, if it's everlasting, it doesn't just go from one revival to the other, but it goes through eternity. Agora, esta eterna não vai simplesmente de um reavivamento ao outro, porém segue através da eternidade. Now, for some of you ministers that's sitting by, knowing that everlasting life comes from the same word that means God's life. E agora, para alguns dos ministros que estão sentados perto, sabendo que aquela vida eterna vem da mesma palavra que significa a vida de Deus. The word Zoe, Greek word which means God's own life. A palavra Zoe, palavra grega, que significa a vida do próprio Deus. Then we become a son or daughter of God, an offspring of God, with part of God's life in us. Então nós tornamos filho ou filha de Deus, uma descendência de Deus, com parte da vida de Deus em nós. We could no more perish than God could perish. That's right. So we have everlasting life and go to be raised up in the last days. Não poderíamos perecer mais do que Deus poderia perecer se Ele tentasse. Então temos vida eterna e vamos ser ressuscitados no último dia. Is that wonderful? Não é maravilhoso? That would make Baptists, Methodists shake hands and shout, wouldn't it? Isso faria com que os batistas e metodistas dessem um aperto de mão e gritassem. Não faria? Sure would. That's right. Claro, sim. Isto é certo. That's the good thing about the old-time religion. Isso é que é bom com a religião dos velhos tempos. It just makes everybody step together and love one another. Ela simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Sure does. Takes all the differences away, makes new creatures. Claro que faz. Tira todas as divergências, faz novas criaturas. It'll make a tuxedo coat and a pair of overalls, put the arms around one another and say, brother, how are you getting along? Ela fará um casaco de rigor e um macacão colocarem os seus braços ao redor um do outro e dizerem, irmão, como tem passado? Isso é certo. Sure will. Claro que fará. It'll make a silk dress and a calico, put their arms around it and say, sister, I love you. Ela fará que o vestido de seda e um de chita coloquem em seus braços ao redor e digam, irmã, eu a amo. That's what it does. É isto que faz. It sure does. It tears down the difference, rich or poor, bond or free, we're all one in Christ Jesus. Com toda certeza, simplesmente rompe a divergência. Rico, pobre, preso ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Sunday at the tabernacle, which I see there's a whole group of tabernacle people sitting here. We had a Sunday school lesson on the redemption by the blood.
Domingo, no tabernáculo que vejo há um grupo grande de pessoas do tabernáculo sentado aqui, nós tivemos uma lição de escola dominical sobre a redenção pelo sangue. And I got so wound up in it that I feel like I'm still in another sphere somewhere on redemption by blood. E me envolvi tanto nisso que sinto até como que se ainda estivesse em outra esfera, em alguma parte sobre redenção pelo sangue. And tonight, after the family had left and had come over here early to get to hear the song service and so forth, I was in the room and seemed like E esta noite, depois de minha família ter saído para vir para cá cedo, para ouvir a parte de cânticos e demais coisas, eu estava na sala. E pareceu que I began to read in the scriptures and I found something. I thought, well, if the Lord willing, I'll just talk on that a little while tonight. comecei a ler na Escritura e encontrei algo. Eu pensei, bem, se o Senhor permitir, falarei um pouquinho sobre isso esta noite. That's redemption by blood Sunday. Isto é, redenção pelo sangue, domingo. Now, tonight I'm going to speak on redemption by power. Agora, esta noite, falarei sobre a redenção pelo poder. And tomorrow night I'm going to speak on redemption in completeness, if God willing, that is, in joy. E amanhã à noite falarei sobre a redenção em plenitude, se Deus permitir, isto é, em regozijo. And blood and power and in joy, redemption. Em sangue, em poder e em regozijo, redenção. And to pull this out, E para apresentar isso, now many people, as fine educated scholars, knows how to break through and give these kind of revelation maybe for this or that or cast some. agora muitas pessoas, como bons, cultos, estudantes, sabem como transmitir e expor este tipo de revelação, talvez para isto ou aquilo, manifestar algumas. But me, I'm kind of one of these here illiterate type of preachers that Porém, eu sou um daqueles tipos de pregadores e letrados aqui que only thing that I know to do to be sure that I'm pretty near right anyhow is to go to the shadows. a única coisa que sei fazer para estar seguro que estou certo de qualquer modo é ir por sombras. If I started walking towards the wall and the light on this side, I could tell just about what I look like, whether I was a four-footed beast or fowl or what it was, if I see what kind of a shadow I reflect. Se eu começasse a andar em direção à parede e à luz deste lado, eu poderia notar mais ou menos que a aparência eu teria se eu fosse um animal quadrúpede ou uma ave, ou seja, o que fosse, se eu visse o tipo de sombra que reflito. Now, the Old Testament was a shadow of the New Testament. Agora, o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento. It was the negative, like the moon to the sun. Foi o negativo, como a lua em relação ao sol. The sun shining on the moon reflects the light to the earth. O sol brilhando na lua reflete a luz para a terra. And I just love the Old Testament. It's just as full of parables like that as it can be. E eu simplesmente gosto demais do Antigo Testamento. Ele é completamente cheio de parábolas assim, ou quanto possa. Now, the perfect, Agora, o perfeito, in Genesis, when God made the sun first, the moon next, that moon and sun represents Christ and the church. em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam Cristo e a igreja.
Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória, e quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja, To give the church light of the gospel until he returns. Oh my, and then they'll get married. para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! E então eles se casarão. That'll be wonderful. There'll be one great light of moon and Isso será maravilhoso. Será a grande luz da lua e the Lamb is the light thereof. They needed no more sun in the city. o cordeiro é a sua lâmpada. Não necessitarão mais do sol na cidade. Now, for a little preview, let's go back into Exodus. Agora, para uma pequena pré-apresentação, voltemos a Êxodo. And I hope you don't get tired of me talking in Exodus. E espero que vocês não cansem comigo falando em Êxodo. This one time in my church across the river, I preached, I believe, about a year and 6 months on Job. Every night. Certa vez, na minha igreja do outro lado do rio, eu preguei, eu creio, cerca de 1 ano e 6 meses a respeito de Jó, toda noite. You come back, you take a little part of Job and going on, we make it run through the Bible. Eles voltavam e eu apenas tomava uma pequena parte de Jó e, prosseguindo, fazíamos abranger de um lado a outro da Bíblia. Every scripture dovetails together. Cada escritura se encaixa a outra. There's no contradiction in God's Word. No, sir. Não há contradição na palavra de Deus. Não, Senhor. Every bit perfect. Cada partícula perfeita. The only book ever written that's inspired like that can perfectly. O único livro já escrito que é inspirado assim, que pode perfeitamente, Wrote by many writers and many hundred years apart. escrito por muitos escritores e com muitas centenas de anos distantes, And every one of them, by the Holy Spirit speaking, dovetails right together. e cada um deles, falando através do Espírito Santo, se encaixa perfeitamente. That's the reason on all these extra books of Maccabees and things that don't coincide with this, so I don't accept it. This is God's Word to me. É por isso que em todos estes livros extras, o Macabeus e outros, eles não coincidem com esse. Então eu não aceito isso. Esta é a palavra de Deus para mim. And some woman wrote me a letter and said, I was preaching Job on the ash heap. E certa mulher me escreveu uma carta e disse: eu estava pregando Jó sobre o monte de cinzas. She said, Brother Branham, you've had Job on the ash heap about long enough, don't you think? Been there about 6 weeks. Ela disse: irmão Brenna, o Senhor deixou Jó no monte de cinzas o suficiente, não acha? Faz cerca de 6 semanas que ele está aí. Said, why don't you ever go to get him off of the ash heap? Disse: ora, o Senhor nunca vai tirá-lo do monte de cinzas. Well, I said, when the Holy Spirit quits pushing the words out there, I guess I'll just have to quit saying. Bem, eu disse, quando o Espírito Santo se der por satisfeito fazendo as palavras virem daí, eu creio que terei que parar de dizê-las. But as long as he kept me talking about him on the ash heap, well, I just stayed right with it. The soul's getting saved. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no monte de cinzas, bem, eu fiquei com isso e as almas continuando a ser salvas. So, like the evangelist came to the city, Então, como o evangelista que chegou na cidade, he preached, one night he preached on repentance. ele pregou uma noite, ele pregou sobre arrependimento.
The next night he preached on repentance. The next night he preached on repentance. Na noite seguinte ele pregou sobre arrependimento. Na outra noite ele pregou sobre arrependimento. After about 4 or 5 nights, the deacon board met him and said, "Brother, can't you preach anything else besides repentance?" Depois de umas 4 ou 5 noites, a junta de diáconos se reuniu com ele e disse: "Irmão, não poderia pregar outra coisa além do arrependimento?" He said, "Oh yes, let them all repent first, and I'll preach on something else." Disse: "Oh, sim, deixe todos se arrependerem primeiro e então pregarei a respeito de outra coisa." A good idea. Então essa é uma boa ideia. Everyone repent, then we can preach on something else. Cada um arrependa-se, e então poderemos pregar sobre outra coisa. All right. Muito bem. For a little preview now to those, for especially those who were not at the tabernacle Sunday morning. Uma pequena pré-apresentação agora para aqueles, ou especialmente aqueles que não estavam no tabernáculo domingo de manhã. We want to drop back over to the 12th chapter. Queremos voltar ao capítulo 12. But our basic thought tonight is in the 14th chapter, beginning with the 13th verse of Exodus. Mas nosso pensamento básico esta noite é o capítulo 14, começando com o versículo 13 de Êxodo. Now, we left off on the 10th verse Sunday morning of the redemption by blood. Agora nós paramos no versículo 10, domingo de manhã, sobre a redenção pelo sangue. Most all of you are acquainted with the story, I'm sure. A maioria de vocês estão familiarizados com a história, tenho certeza. Now, we know that we can pull back the leaves of this book and turn these pages over. Agora sabemos que poderíamos voltar às folhas deste livro e passar estas páginas. But there's only one who can open the book. That's Jesus Christ. Mas há somente um que pode abrir o livro, que é Jesus Cristo. John saw the book, it was sealed, João viu o livro, ele estava selado. and he wept because there was no man in heaven could open it, no man on earth, no man beneath the earth. E ele chorou, porque não havia ninguém no céu que pudesse abri-lo, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. But there was a lamb that had been slain from the foundation of the world, come took the book out of the right hand of him that sat upon the throne and opened the seals and opened the book, loosed the seals thereof. Mas havia um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, chegou e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, e abriu os selos, e abriu o livro, desatou os selos dele. And he was worthy, for he had been slain from the foundation of the world. E ele era digno, pois ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Let's speak to him tonight and ask him to open it for us just now. Vamos falar com ele esta noite e pedir a ele para abri-lo para nós neste momento. Now, kind, loving Father, we come to Thee, addressing Thee first in the name of Jesus. Agora, bondoso, amável Pai, chegamos a Ti, dirigindo-nos a Ti primeiro no nome de Jesus. Praying now that as we stand here sheltered under this roof tonight where that storm is raging outside, rains are twisting and blowing, we're so thankful to have the house of God to come into. Orando agora que, enquanto estivermos aqui abrigados sob este teto esta noite, onde aquela tempestade está furiosa lá fora, a chuva caindo forte e soprando, estamos tão agradecidos por existir a casa de Deus para entrarmos. And we're thankful that there is a tower, a refuge, E estamos agradecidos por haver uma torre, um refúgio. It said the name of the Lord is a mighty tower, the righteous run into it and are safe. Tu disseste, o nome do Senhor é uma torre poderosa. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. We're so glad that we know the name of the Lord and have come into it. Estamos tão felizes por conhecermos o nome do Senhor e termos entrado nele.
Now we pray that you'll open this word to us tonight, Father. Agora nós rogamos que tu nos abras a esta palavra hoje à noite, Pai. May the Holy Spirit come and get into the word. Que o Espírito Santo possa vir e entrar na palavra. Circumcise the lips of this poor humble servant and the hearts of those who will listen, your children. Circuncida os lábios deste pobre e humilde servo e o coração daqueles que ouvirão, teus filhos. And may the Holy Spirit take just the words of God and place it in every heart just where it's needed. E que o Espírito Santo tome justamente as palavras de Deus e a coloque em cada coração exatamente onde ela for necessária. Bless us now. Abençoa-nos agora. Renew our minds tonight in thy spirit. Renova nossas mentes esta noite no teu Espírito. Get glory out of the service. Recebe glória do culto. Save the lost, heal the sick. Salva os perdidos, cura os enfermos. Bring home the backslidden, Lord. Traze para casa os desviados, Senhor. And we'll give thee the praise, for we ask it in thy name of thy beloved Son, Jesus. Amen. E daremos a ti louvor, pois pedimos no teu nome, do teu Filho amado, Jesus. Amém. Now turn to the 10th verse of the 12th chapter of Exodus. Agora abramos no versículo 10 do capítulo 12 de Êxodo. We were reading the redemption by blood, how that God had ordained the lamb to be slain in each house, how there was to be nothing left over. Estamos lendo a redenção pelo sangue, como foi que Deus ordenou um cordeiro para ser morto em cada casa, como que não era para sobrar nada. The judgment had been fallen, and the last judgment now was ready to fall. Os julgamentos haviam caído e o último julgamento agora estava para cair. God was going to fulfill His word to the letter. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra. And all those judgments back there was a perfect sign or a perfect type of the judgments which are ready to fall now. E todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito ou um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. And if you'll notice, before the judgments fell, E se você observar, antes do julgamento cair. now ministers may disagree with me on this, which is all right. Agora, os ministros podem discordar comigo nisto, o que não tem problema. But before the judgment started hitting Egypt, God sent Israel to Goshen. Mas antes que o julgamento começar a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. They were in Goshen and no plague fell on them. A perfect type of the church carried over through the tribulation. See? Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação, veja. All right. Muito bem. Then at the last plague that struck the earth, struck Egypt, was death. Então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. All you Bible readers here know your Sunday school lessons and so forth has taken this perhaps many times. Todos vocês, leitores da Bíblia aqui, conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante, estudaram isto, talvez, muitas vezes. But death was the last enemy that struck Egypt. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. And the last enemy that's going to strike the church now is death, spiritually speaking. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Those who will not follow Christ and baptism of the Holy Spirit will spiritually dry up and die.
Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. The churches, you see it now. As igrejas, você pode ver isto agora. After many, many great revivals and evangelists has passed through the land, and yet the church that is politically church speaking, is getting worse all the time. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passaram pela terra e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Its members are just living any way they want to, doing anything they want to, yet calling themselves Christians. They say they're all right. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto, chamando a si mesmos de cristãos e dizendo está certo. To be a Christian means to be Christ-like. Ser cristão significa ser como Cristo. Go no place you wouldn't want to be if Christ would come. Não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Say nothing you wouldn't want to be saying when Christ comes. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Doing nothing that you wouldn't want to be doing when Christ comes. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Think nothing you wouldn't want to be thinking when Christ comes. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Keep your one motive, your heart centered on Calvary. Amen. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Walk in the light as He is in the light, and we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all unrighteousness. Andemos na luz como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a justiça. That's Methodist, Baptist, and all of us together. Makes us all one in Him. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos nos torna todos um nele. Now, the last thing was death. Agora, a última coisa foi a morte. And before that death come, there was an atonement made for that death for all who desire to escape it. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte para todos que desejassem escapar dela. And there was an atonement made before the first destruction of the antediluvian world. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. God had a preacher of righteousness, Noah, and he preached 120 years for people to come into the ark. Deus tinha um pregador de justiça, Noé. Ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. And those who willfully refused to go, there wasn't nothing left but judgment. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar, não restava nada exceto julgamento. And today, men who refuse to walk in the light of Christ, you have spurned mercy, so there's nothing left but judgment. E hoje o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto julgamento. That's all. There's this right and left side, the only one you can go to. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo, os únicos a que você pode ir. And you make your choice. E você faz a sua escolha. Now, we see before the great awful night come that Israel was commanded. Agora, nós vemos, antes da grande e terrível noite chegar, que Israel recebeu ordens. We've already taken that of killing the lamb. E nós vimos isso, a morte do Cordeiro. God was bringing His church into the Exodus
to bring it out of Egypt into the promised land. Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-lo do Egito para a terra prometida. I like that. Eu gosto disto. They were going over to possess the land. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. God gave them the land, and yet it was all fenced in with big, great buildings and fences. Deus lhes deu a terra, embora estivesse toda cercada com enormes edifícios e muros. Walls around Jericho, the chariots could run races around it. E os muros ao redor de Jericó, que as carruagens apostavam corridas em seu redor. And just think of that, yet God said, I'll give it to you. It's yours. E pense nisso, entretanto, Deus disse, eu a dei para vós, é vossa. But they had to clean up. Clean it up. Mas eles tiveram que limpá-la. And that's what God has did today. He's E isso é o que Deus tem feito hoje. give every one of you, it wants it, the baptism of the Holy Ghost. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo do Espírito Santo. But you got to go and possess it, that's all. Mas você precisa entrar, tomar posse dele. É só isso. Find out the differences and tear down the walls and get started in there and get it. Lutar contra as divergências e derrubar os muros e começar aí e obtê-lo. You say the pastor said it's not for us today, just walk right on past it. Você diz, o pastor disse, não é para nós hoje. Simplesmente vá além disso. Mother said, I'll run you away from home, go right on past it. Mamãe disse, eu expulsarei você de casa. Vá além disso. Husband said, I'll leave you, go right on past it. O marido disse, vou deixá-la. Vá além disso. That's all. Got to go and possess it, that's all. É só isso. Tem que ir e tomar posse dele. É só isso. Divine healing for every one of you. A cura divina é para cada um de vocês. Every one of you sitting here tonight with cancer, heart trouble, whatever it is, God has given the promise. Cada um de vocês, sentados aqui esta noite, com câncer, problema no coração, seja o que for, Deus deu a promessa. And it's yours, but you have to go and possess it. E é sua, mas você tem que ir e tomar posse dela. Now you say, well, I just don't feel just very good. Agora você diz, bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. That has nothing to do with it. The promise is yours. Isso não tem nada a ver. A promessa é sua. God give it to you. Deus a deu para você. Just go out there and slay Philistines from one side to the other. Apenas entre e mate os filisteus de um lado ao outro. Take out all the Havites and Amorites, just kill them out. E tire todos os heteus e os amorreus. Simplesmente mate-os. Go on and take it. God said it's yours. Go get it. Vai e vença, disse Deus. É de vocês. Vão tomá-la. But he didn't say, now I'll go and sweep it all out and build you up some nice cities and set you down on easy streets. Mas ele não disse, agora eu irei, acabarei com tudo e construirei umas boas cidades e os colocarei na vida fácil. He doesn't do that way. Ele não faz desse modo. He gives it to you and you got something to do. Ele a dá para você e você tem algo a fazer. If he's good enough to give you the land, said he'll help you and be with you, go take it. Ele já é bom por dar a terra a você. Disse que ele ajudaria e estaria com você. Vá, tome-a. And if you're sick tonight, crippled, blind, deaf, dumb, whatever you are, go take it. E se você está doente esta noite, aleijado, cego, surdo, mudo, seja como você estiver, vá, tome-a. God said it was yours. Deus disse que ela é sua. It's your possession. God gave it to you. É sua possessão. Deus a deu para você. He told them that he would give them that land. Ele lhes disse que lhes daria aquela terra. Send an angel before him to take care of the way. Bring him into the place where it was.
enviou-lhes um anjo diante deles para cuidar do caminho, para levá-los ao lugar onde ele estava. Look at them spies when they went over. Veja aqueles espias quando foram lá. Here comes 10 of them back, said, oh, we can't do it. It's impossible. While we're scientists and we've looked the thing over, it's scientifically impossible. We can't do it. Eis que 10 deles voltaram dizendo, não conseguiremos tomá-la. É impossível. Ora, somos cientistas e examinamos isso. É cientificamente impossível. Não conseguiremos tomá-la. But there was two fellows, one of them named Joshua and one named Caleb. Porém, havia 2 companheiros, um deles chamado José e um chamado Caleb. They wasn't looking at what the scientific side was. They was looking to what God said. Eles não estavam olhando para qual fosse o lado científico. Eles estavam olhando para o que Deus disse. Said we can do it. And that's right. Disseram, nós conseguiremos tomá-la, e isto é certo. And they brought back some evidence that it was a good land. E eles trouxeram certa evidência de que era uma boa terra. I'm so glad of that evidence, aren't you? That there's a good land just above us, and we're on our road tonight. Estou tão feliz por aquela evidência. Você não está? Que há uma boa terra bem acima de nós. E estamos a caminho esta noite. Hallelujah. All right. Aleluia! Correto! Here they was now just before redemption. Aqui estamos eles, bem diante da redenção. God required the children of Israel that they be sure to be protected, to kill this lamb and to put the blood on the lintel, the top of the door like this, and each post. Deus requereu dos filhos de Israel para que com certeza estivessem protegidos, que matassem este cordeiro e colocar o sangue no umbral, na parte de cima da porta, assim, e cada portal. And they were to go in and eat this lamb, every bit of it. E era para eles entrarem e comer este cordeiro, cada pedacinho dele. Notice all the lamb, not just part of it. Observem todo o cordeiro, não apenas parte dele. Every bit of it is to be eaten. Cada pedacinho dele era para ser comido. Some people say, I'll just take this part. Now, I believe this part, but you've got to take it all. Every bit of it. Algumas pessoas dizem, eu vou pegar apenas esta parte e eu crerei nesta parte. Mas você tem que tomar ela toda, cada pedacinho dela. Say, oh, I believe he was wounded for our transgressions, but by his stripes I don't know about it. Diz, eu creio que ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras, não sei não. We want it all. Nós queremos ela toda. Every bit of it is to be eaten, all of it. Cada pedacinho dela é para ser comido, ela toda. Some of it gets tough, but we have to eat it anyhow. God said so. Parte dela é difícil, mas temos que comê-la de todos os modos. Assim disse Deus. Notice the 10th verse. Now, Observe o versículo 10 agora. and ye shall let nothing of it remain until morning. And that which remains until the morning shall burn with fire. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que ficar até amanhã, queimareis no fogo. And now, none of it is to remain. Everything. E agora não é para ficar nada dele, tudo. Now he said, when you eat it, don't eat it raw or sodden, but you must eat it well cooked. Agora, ele disse, quando vocês o comerem, não comam cru, nem cozido em água, mas vocês devem comê-lo bem assado. Now I like that. E eu gosto disso. People trying to eat the Word of God and they take it like it was raw, chew on it and spit on it and everything else. Oh, I just can't take it. I can't stand it. As pessoas tentando comer a palavra de Deus e a tomam como se ela estivesse crua
Elas a mastigam e cospem nela. E tudo mais, dizem. Oh, simplesmente não consigo aguentá-la. Não consigo suportá-la. It isn't cooked done enough, that's all. Ela não está cozida o suficiente. É só isso. He said, cook it with fire. Ele disse, asse com fogo. Fire represents the Holy Ghost. O fogo representa o Espírito Santo. You get God in your heart first, and He'll cook it for you. That's right. Tenha Deus no seu coração primeiro e Ele a assará para você, correto? Cook it out, done, seasoned, then it tastes good. Assada, no ponto, temperada, então ela terá bom gosto. Now you can't stand off like this outside and say, oh, I don't know whether it's for me or not. That might be for days gone by. Agora você não pode ficar assim do lado de fora dizendo, oh, eu não sei se isso é para mim ou não. Isso foi para os dias passados. Just get the Holy Ghost first and watch what divine healing means to you then. Tão somente receba o Espírito Santo primeiro e veja o que a cura divina significará para você então. Look what a heartfelt religion means to you then when you got the Holy Spirit here to cook the lamb as it comes. Veja o que uma religião sincera significará para você então, quando você tiver o Espírito Santo aqui para assar o cordeiro quando ele vier. Amen. That's right. Amém. Isso é correto. Cook the lamb first, Ache o cordeiro primeiro and you have to have fire to cook it with. It should be roasted. e você tem que ter fogo para assá-lo. Ele deveria ser assado. Oh my, that's when it's good. Oh, que coisa! É assim que ele é bom. Roasted. It just burns out all the... Asse-o. Isto simplesmente queima todo. I was standing here not long ago by a big smelter, and I noticed how hot that fire was. And it just cooked and cooked and cooked. Eu estava aqui há não muito tempo atrás em uma oficina de fundição e observei quão quente era aquele fogo. E ele simplesmente ardia, ardia e ardia. And as hotter it got, the dross in the metals, in the gold, all come to the top and it skimmed it off. E quanto mais quente ficava a impureza nos metais fundidos, no ouro, tudo subia para a superfície e eles tiravam a escuma. And it heat the fire a little hotter, and this smelter, and then when this would boil more, it gets some more different stuff, pyrite and stuff out of it. Eles esquentavam um pouco mais o fogo da fundição. E então, quando aquilo fervia mais, eles extraíam mais coisas diferentes, pirita e coisas mais daquilo. The first come up was the dirt, like dirt and mud. A primeira coisa que subiu foi a terra, como terra e lama. The next come up was ores, like, oh, something no good, some quicksilvers and all these things. They come up and skim that off. A próxima a subir foi metais, como coisas não boas. Um pouco de mercúrio e todas estas coisas subiram e foram retiradas. Went on down, right down, and the last thing they took out of it was pyrite. That's fool's gold. Continuaram, e a última coisa que extraíram foi pirita, que é o ouro dos tolos. You know, there's a lot of things and people that try to fool one another when you're a Christian or acting like it anyhow, see? Você sabe que existem muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro quando a pessoa é cristã ou agir assim de qualquer forma. Vê? But you just let the Holy Ghost sort of boil it under you, takes all the fool's gold out of you too. Mas simplesmente deixa o Espírito Santo ferver tudo, tirar todo o ouro dos tolos de você também. Fool's gold. Many people go out west and they find some of it and they think, oh, they struck a gold mine. Ouro dos tolos. Muitas pessoas vão ao oeste e encontram um pouco disso e pensam que, acharam uma mina de ouro. It shines better than gold does. Ele brilha mais que o ouro. But it's fool's gold. It has got no value to it. Porém, aquilo é ouro dos tolos, não tem nenhum valor. And now,
they cook that and you skim it all off and just keep cooking it until it's pure gold, boils down to nothing but 100% gold. E agora eles fervem aquilo e tiram toda aquela escuma e simplesmente seguem fervendo e cozinhando até que seja ouro puro. Fervem até ser reduzido a 100% ouro. And that's the way God does in His church. E esta é a maneira que Deus faz em sua igreja. Pours the Holy Spirit on it and cooks down in there till He throws out all the worldliness and the differences and the selfishness and all of this. So He just boils it out of every individual that will come to Him. Derrama o Espírito Santo sobre ela e ferve ali até ele extrair todo o mundanismo e as divergências e o egoísmo e tudo isto a ponto de, com a fervura, ele tirar isso de cada indivíduo que se aproxima dele. Amen. Amém. Now, then you can eat it. Agora então você pode comer isto. Here's another beautiful thought here on the 11th verse. Eis outro lindo pensamento aqui no verso 11. And thus shall you eat it with your, listen to this, loins girded. I like that. Shoes on your feet, staff in your hand. You shall eat it in haste. It's the Lord's Passover. Assim, pois, o comereis, os vossos, ouçam isto, lombos cingidos, eu gosto disto, sapatos nos pés, cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. I like that. Eu gosto. While you're eating, be ready to go. Enquanto vocês estiverem comendo, estejam prontos para partir. That's the issue. Esta é a questão. Let's turn over to Ephesians, about the 6th chapter of Ephesians, and look in here what Paul said about get the church ready. Vamos voltar a Efésios, por volta do capítulo 6 de Efésios, e ver aqui o que Paulo disse a respeito de aprontar a igreja. 6th chapter of Ephesians, beginning at the 14th verse of the 6th chapter. Capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 14 do capítulo 6. Stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. And above all things, take the shield of faith, wherewith you shall be able to quench the fiery darts of the wicked. E tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. See Paul dressing up a man for the battlefield, for the march. Veja Paulo vestindo um homem para o campo de batalha, para a marcha. God, and beginning at delivering of Israel, He said, now you want to get ready for the march? When you come out of the blood, put on your shoes. Deus, no princípio, na libertação de Israel, ele disse, agora vocês devem estar preparados para a marcha. Quando estiverem sob o sangue, calcem seus sapatos. Gird up your loins, get your staff in your hand, and get ready for the call. Cinjam seus lombos, tomem seu cajado na mão e estejam prontos para a chamada. I like that. Eu gosto disto. A man now, when he comes into Christ, he gets his gospel shoes on to preach the gospel. Um homem agora, quando ele entra em Cristo, ele coloca seu sapato do Evangelho para pregar o Evangelho. The helmet of salvation on, the breastplate of righteousness girds up his loins. These are Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça,
cinge seus lombos a Usually in the old soldiers, when they put on those ornaments of war, they had a big belt. Geralmente, os antigos soldados, quando eles usavam aqueles ornamentos de guerra, eles colocavam um grande cinto. That buckled it together, holding over their loins these shields to keep the enemy's spears off. Eles o afivelavam, sustentando seus lombos, estes escudos para protegê-los das lanças inimigas. What a real lesson that is to us. Que lição verdadeira é esta para nós? And when the loins begin to get weak, hang down, the shields that tighten up on the belt, bring them up tight again. E quando os lombos começam a ficar fracos, caídos do escudo, eles apertavam o cinto, deixando-os firmes novamente.